Fala, queridos irmãos, queridas irmãs, Pastor Anderson, eu de novo, passando por aqui nos estúdios da Rádio Essência. Obrigado a todos vocês aí que têm esse carinho, esse prestígio e que sempre está conosco nos aplicativos da Rádio Essência FM, aí no Brasil ou fora do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, obrigado você que me acompanha aqui no canal Família Suzano na BR. Palavra de hoje, o endemoniado gadareno. Essa passagem é forte, né, gente? Pensa, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, segundo Evangelho sinótico de Jesus Cristo, capítulo 5, narra a história que havia um homem, um jovem, que ele é chamado aqui de endemoniado gadareno, porque esse homem morava numa vila, a vila dos Gadarenos, né? E quando se fala de Gadareno, fala de Gadar, né? Na cidade de Gadar, aqui, ó. E chegando a outra margem da província dos Gadarenos, em Gadar, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Um homem que vivia nesse período há muito tempo. Ele morava lá dentro no cemitério, nos sepulcros. Ele vivia ali. Era um homem que não estava no seu estado normal. Uma legião maligna estava sobre a vida daquele homem. Por isso ele andava daquele jeito. Não, obviamente não tomava banho, andava igual um bicho. Morando num cemitério, num sepulcro. Pensa, gente. Cena horrível. E a Bíblia narra que ele estava preso a muitas cadeias. Cadeias de maldição. Cadeias do sofrimento. Cadeias de morte o cercava e fazia ele se cortar. Ele se cortava, ele pulava em pontas de lanças e um monte de coisas. E aquele homem tinha um aspecto horrível, porque Satanás fazia isso com ele. E a Bíblia narra aqui no versículo 4 que ninguém conseguia amansar. Deixa eu te falar, primeira coisa que você precisa entender, você precisa saber com que você está lidando. Tem gente que vê esse cenário na vida de uma pessoa, ela identifica que é um problema psicológico. Não, é mais do que um problema psicológico. Tem muitas pessoas que estão numa clínica de psiquiatria, que está numa clínica onde as pessoas usam um termo mais chulo, de pessoas que estão loucas. As pessoas acham que é uma coisa normal aquilo que está acontecendo. Não, ele ficou louco, ela ficou louca. Apenas isso, não é apenas isso, meu irmão. Você precisa pedir para Deus discernimento, para você discernir o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo, o que é aquilo. É espiritual? As coisas espirituais só se entende, como disse o apóstolo Paulo, espiritualmente. Só se discerne espiritualmente. Não é do seu jeito, não é do jeito que você vê na ótica humana. Não, não. Tem muita coisa que você vê que está acontecendo na sua casa, que está acontecendo com você, que está acontecendo com alguém que você conhece, que as pessoas denominam como algo normal, como algo assim, não, é assim mesmo, é normal. Não é normal. É espiritual. E espiritual, você só entra numa luta espiritual quando você pede a Deus discernimento para entender aquela movimentação, para entender aquilo que está acontecendo, para entender aquilo que foi enviado, aquilo que foi feito. Só se entende espiritualmente. A Bíblia narra que esse cidadão vivia nos montes, andando pelas madrugadas, dia e noite, nas montanhas, clamando, falando com... Você já viu gente que anda na rua? Aquele espírito de loucura falando sozinha,
falando, parado ali falando. Ele está vendo ali, o Satanás está falando com ele, está falando com ela ali. E quando você passar por uma pessoa como essa, você tem que clamar o sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã. Não tem medo, não. E ele, aqui ó, versículo 5. E andava sempre de dia e noite, pelas madrugadas, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedras, se cortando com pedras, não é algo normal, meu irmão. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Meu irmão, a presença de Jesus faz os demônios se curvar. Não, vou falar de novo que você não pegou. A presença de Jesus em você. Por isso que eu estou falando para você não ter medo. Você tem a presença de Jesus, primeiro você precisa se revestir. Você não está lidando com qualquer coisa. Não é simplesmente você ir lá pôr a mão e expulsar, não. Tem que ter vida no altar. Tem que ter vida, tem que ter bagagem no altar. Se você tem Jesus de fato, você carrega Jesus, os demônios são obrigados a se curvar. Não para você, mas pelo o que você carrega. O Jesus, o Cristo que você carrega, faz os demônios se curvar, faz esse problema se curvar. E em nome de Jesus, deixa eu liberar esta palavra. Você que ora, você que consagra a sua vida, você que faz leitura devocional da palavra, você que ama a Jesus acima de qualquer coisa, pode ter certeza que esse problema que você está enfrentando aí, em nome de Jesus, vai se curvar a você. Vai se curvar a você, porque o Cristo que está em você, que está em mim, está em você, vai fazer os demônios saírem em retirada. A Bíblia fala que ele vem por um caminho, mas a presença de Jesus faz ele sair, faz ele fugir por 7 caminhos. Quem pega essa palavra em nome de Jesus? E olha só que interessante, ele identifica Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Ele identifica Jesus como o Filho do Deus Altíssimo porque ele grita. Quando a Bíblia fala clamor, ele clama com grande voz, com uma voz estranha, sabe? A voz de demônios mesmo. Você já viu gente, uma pessoa quando está endemoniada? A voz dela, você vê uma mulher às vezes, né? Quando ela está possessa, ela fica com a voz grossa, né? Com a voz, parece que tem várias vozes junto falando. Assim foi Satanás, quando viu Jesus. Satanás que estava na vida daquele homem. Satanás que estava na vida daquele homem que morava ali em Gadara. Gadara era uma vila, mas uma vila que não tinha paz, onde os demônios estavam pintando e bordando. Eu não sei, talvez na sua casa as coisas estão fora do lugar. Satanás está pintando e bordando, você não sabe como fazer. Eu vim trazer uma palavra para você. Coloca a tua vida em ordem. Começa a orar e começa a pedir para Deus autoridade. E você vai ver que a autoridade vai ser dada a você, e você vai mandar embora esse problema. Versículo 7, então clamando com grande voz disse: o que você veio fazer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em outras traduções, o que tenho eu contigo? O que está fazendo aqui? Vieste, ele está falando aqui, conjuro-te por Deus, que não me atrapalhe, que não me atormente, que não entre no meu caminho. Olha só o que Satanás está querendo. Jesus chegou ali para libertar. Jesus tem o poder de libertar, meu irmão. Ele liberta quem ele quiser. Ele tem o poder de libertar. Talvez você conhece pessoas que estão perdidas, pessoas que estão com espíritos malignos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, mas Jesus, ele quer libertar. Essa é a palavra. Jesus, ele vai libertar. Jesus, ele pode libertar. Jesus, aonde ele chega, ele traz a libertação. Então, esses demônios, que era uma legião que estava sobre a vida desse jovem, começou a gritar e eles não estavam querendo que Jesus atrapalhasse eles. Mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus entrou naquela cidade. Meu Deus, eu clamo. Você já clamou pela sua cidade? Você já clamou pelo seu país? É muito sério o que eu estou falando aqui. Nós temos que ter o hábito de orar pelo nosso país.
Nós temos que orar pela nossa cidade. Nós temos que mandar embora no nome de Jesus, o Deus da palavra, o Todo-Poderoso, demônios territoriais que querem bagunçar com a nação, que querem bagunçar com a nossa casa, com o nosso bairro, que querem bagunçar com as famílias. Nós temos que nos unir em oração, meu irmão e minha irmã. É muito sério isso. A Bíblia narra, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Agora eu vou falar uma coisa para você. É claro, eles querem ver a destruição. Satanás quer ver o sangue correr. Satanás quer destruir nós que somos a imagem e semelhança do Cristo. Imago Dei. Ele quer destruir, ele não quer ver nada perfeito. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para libertar. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. E a verdade vos libertará. Automaticamente, quando eu e você conhecemos de verdade a verdade vem e nos liberta. A verdade vem e nos liberta. Se você deseja, Jesus sabia, se Jesus foi até lá, é porque Jesus sabia que aquele homem, ele não sabia como lidar com aquelas coisas. Ele não tinha força, ele queria sair daquilo. Jesus só chegou lá porque de alguma forma ele queria sair daquilo, mas ele estava preso aqui, preso em cadeias, preso com grilhões. Jesus veio para despedaçar todo o grilhão, toda a cadeia. Jesus pode amansar, aquilo que os homens, talvez as pessoas vão em vários lugares procurando a libertação, batem em tantas portas, correm atrás de tantas seitas, achando que ali está a libertação, só piora. Eu quero falar para você que está me ouvindo, só Jesus Cristo pode te libertar. Se você disser aí, eu quero ser liberto, eu preciso ser liberto, eu aceito ser liberto, Ele vai te libertar. Se pois o Filho vos libertar, a palavra diz, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Jesus Cristo veio para libertar todos aqueles que estão cativos, todos aqueles que estão em prisões, todos aqueles que estão perdidos. Jesus pode libertar você se você acreditar. Como entender tudo isso então? Jesus Cristo chegou em Gadar. Jesus Cristo tinha algo para fazer ali. Mas às vezes você lê essa palavra e você não presta atenção na profundidade das Escrituras. Todas as vezes que você for ler a palavra, leia com atenção e presta atenção na profundidade das Escrituras. Tinha uma legião de demônios naquele homem, mas não estava apenas naquele homem, estava sobre aquele lugar. Você não pegou isso, eu vou falar de novo. A legião que talvez estava sobre aquele homem, totalmente estava sobre aquele homem, não estava somente naquele homem, estava no lugar, estava naquela cidade. Jesus Cristo precisava passar lá, além de libertar esse homem, Jesus Cristo ia libertar aquela cidade que estava presa, que aceitava. Quantas pessoas que você conhece? A casa dela está uma bagunça. A família dela está demônios, pintando e bordando. É gente envolvida com drogas, é gente envolvida com vícios, é gente envolvida com crime, meu irmão do céu. E às vezes, não, mas é normal da sociedade. Não é normal. Uma confusão naquela casa, uma confusão naquela família, as coisas nada dá certo, tudo quebra, tudo, não prospera. Por que será? Porque não é só uma pessoa que precisa ser liberta. Todos precisam ser libertos. Aquele local precisa de libertação. Aquela cidade precisa de libertação. Aquele país precisa de libertação. Aquela casa precisa de libertação. Aquela família precisa de libertação. Então Jesus, ele tinha um projeto a se fazer ali. Jesus, ele observa aquele cenário
Satanás querendo falar mais alto. Mas Jesus, no versículo 8, olhou para Satanás e disse assim: saia agora, saia imediatamente da vida deste homem. Esse homem, além de ter uma legião de demônios, ele não falava, ele era mudo, o demônio deixou ele mudo. Olha só, mudo. Ele só gritava e o demônio falava na boca dele, mas o homem estava mudo. Ele não tinha força. Ele gritava, mas ele não tinha um pensamento próprio. Ele não era como eu e você, que quando você está com sede fala, eu quero água. Quando você está com fome, eu quero comer. Não, ele não tinha. O Satanás trancou, fechou a inteligência dele. Fechou, cegou os olhos dele. Era Satanás que movimentava aquele homem. Por isso fazia ele se cortar com pedras, se atirar do penhasco, se machucar. Ele estava preso, estava nas mãos do diabo. Quantas pessoas, elas têm até o desejo dentro delas de mudar, mas elas não conseguem. Um espírito imundo, um espírito maligno, está repreendido agora em nome de Jesus, o Deus da palavra. Está repreendido da minha vida, da sua casa. Eu repreendo no nome de Jesus. Então esse espírito imundo do versículo 8, que estava nesse homem, ele saiu. Mas só que antes de sair, Jesus pergunta assim: qual é o teu nome? Não o nome do rapaz, mas o nome do demônio que estava impulsionando a vida daquele homem. E ele respondeu dizendo: somos muitos. Legião é meu nome. Somos muitos. E perguntou-lhe, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles não queriam. Agora você entendeu o que eu falei? Não era o que estava na vida do homem. Era toda a província, era todo aquele lugar. Era o território dos demônios ali. As pessoas estavam cegas. As pessoas não tinham atitude nem para clamar o nome de Jesus, porque estavam cegas. Nós conhecemos vários lugares assim, que os demônios habitam e toma conta dos lugares, as pessoas estão cegas. Mas aonde Jesus chega, não há território, não há cidade, não há país, não há aldeia, que aonde Jesus entra, não haja libertação. Receba a libertação de Deus aí nessa hora, você que está me vendo. Receba, seja liberto em nome de Jesus, é uma ordem do céu. Seja liberto a sua casa, seja liberta a sua família, seja liberto o seu bairro, seja liberta esta nação, seja liberto esse país, seja liberto esse estado, seja liberto agora em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Havia uma manada de porcos pastando ali próximo. Aqueles demônios, eles imploraram a Jesus. Eles imploraram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. Jesus permitiu, porque lugar de demônios é no chiqueiro, meu irmão. Lugar de demônios é no chiqueiro. Não é na sua casa, não é na sua vida, não é na sua família. Em nome de Jesus, meu irmão. Você está vendo, você está percebendo que tem algo estranho acontecendo? Fala, abra a porta da sua casa, igual a oração lá do quarto secreto.
você que viu o filme, você que leu o livro, abre a porta e fala: Satanás, aqui você não habita mais. Faça como aquela senhora da minha cor, assim, ela estava orando, ela falou: aqui você não habita mais. Sai da minha casa. Começa a dizer aí, meu irmão. Começa a dizer, minha irmã, sai do meu casamento. Sai das minhas finanças. Sai da minha família. Começa a profetizar. Abre a porta e fala: saia da minha calçada, saia do meu bairro. Saia em nome de Jesus. Começa a dar uma ordem em nome de Jesus e você vai ver que vai melhorar. Então eles rogaram para entrar nos porcos e Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos da vida daquele homem, entraram imediatamente nos porcos. E a manada ficou doida. A manada começou a ficar maluca. Os camponeses que estavam ali começaram a ficar desesperados sem entender nada. A manada se precipitou por um despenhadeiro no alto do mar ali. Se precipitou e era quase 2.000 porcos, meu irmão. Pensa, 2.000 demônios. Um demônio para cada porco. Estava destruindo aquela cidade. Mas na mesma hora, debaixo da palavra de Jesus, eles caíram. Debaixo da palavra de Jesus, todos eles, meu Deus, aquele homem carregado, aquela cidade, aquele lugar, aquelas pessoas, meu Deus do céu, os demônios estavam ali, um demônio para cada, talvez ali para cada pessoa, para aquela população. Jesus chegou, mandou-os embora, saiu da vida daquele homem, entrou nos porcos, se precipitou no mar e morreram os porcos. Morreram afogados, praticamente todos morreram afogados. Os que apacentavam os porcos ficaram pasmos, ficaram preocupados porque os porcos morreram. Os porcos que não tinham nada a ver, acabou. Mas Jesus fez uma limpeza. Você está entendendo que é espiritual, meu irmão? Aquilo que Satanás quis fazer da sua vida um chiqueiro, quis fazer a sua história um chiqueiro, quis fazer o seu casamento um chiqueiro, quis fazer da sua empresa um chiqueiro, quis fazer da sua família um chiqueiro. Jesus chegou e está limpando o lugar, está limpando a casa, está limpando o bairro, está limpando a cidade. Ele tem o poder de fazer isso. Todos os porcos caíram, morreram afogados. Todos os demônios, trazendo para o lado espiritual, foram embora. Saíram daquele lugar, a paz voltou para aquele lugar, mas só que aqueles homens ficaram tão sem saber o que fazer, que pediram que Jesus se retirasse. Pediu para Jesus ir embora. O homem está liberto, agora está sentado, a população está olhando para ele, falando assim: nossa, ele está normal, ele está falando, ele está conversando, porque outrora ele não estava normal, ele estava com um problema, ele estava fora de juízo. Versículo 15: e foram ter com Jesus, e viram aquele homem que outrora estava endemoniado, o que tivera a legião, estava sentado, vestido em perfeito juízo, e acharam estranho. De vez de glorificar, acharam estranho, estão sem saber o que aconteceu. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, aquele homem, acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, aquele homem foi atrás de Jesus. E ele queria ir com Jesus. Ele pediu a Jesus que deixasse ele ir com ele. Versículo 19. Porém, Jesus não permitiu, mas disse para ele assim, vai para sua casa. Agora você não é um qualquer. Agora você não é um andarilho. Agora você não é um maltrapilho. Agora você não é mais
cavalo do diabo. Não, 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 não. Você é uma pessoa que foi totalmente liberta, restaurada. Volta para sua casa. Conta para os teus familiares o que aconteceu na sua vida. O milagre que eu fiz na sua vida. Anuncia. Conta. Conta com grandes coisas fez o Senhor e teve misericórdia de ti. Ele foi. E a Bíblia fala que ele começou a anunciar com grande voz todas as coisas que Jesus fizera. E a Bíblia fala que todos, ouvindo ele na sua sã consciência, no seu perfeito juízo agora, como uma pessoa normal, civilizada, curada, transformada por Jesus, liberta por Jesus, todos ficaram maravilhados com o que Jesus fez. Ei, até hoje, até ontem, até algum tempo atrás, todo mundo viu a sua vida uma bagunça. A sua vida bagunçada, a sua casa bagunçada. Muita gente estava vendo tudo dando errado para você. Mas Jesus chegou. Oh, glória. Mudou as coisas, está mudando as coisas aí agora. Ei, você só consegue vencer essa situação. Você só consegue libertação através de Jesus. Guru nenhum da internet, homem nenhum pode fazer o que só Jesus pode fazer. Jesus pode usar a sua vida para libertar alguém. Jesus está usando a minha vida para trazer libertação para alguém que está me vendo aí agora, está me ouvindo. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus, o Deus da palavra, aquele que pode de verdade te libertar. Conhecereis a verdade. A verdade é quem? É Jesus Cristo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, se pois o Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga aí onde você estiver: eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Diga aí: eu sou liberto pelo poder de Jesus. Eu estou liberto. Minha casa está liberta pelo poder de Jesus. Aonde você estiver agora, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos e pensa naquilo que precisa ser liberto. As cadeias serão quebradas no nome de Jesus. As correntes serão quebradas no nome de Jesus. Toda essa angústia, todo esse sofrimento, toda essa depressão, toda a obra que foi feita contra a sua casa, contra a sua família, está sendo destruída pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta mulher agora. Eu oro por este homem agora, eu oro por este jovem, por esse senhor, por esta senhora, eu oro por esta casa, eu oro agora por esta empresa, eu oro agora por esse negócio. Pai, no nome de Jesus, através desta pessoa aí, Deus, coloca a tua mão de poder, que haja libertação, que haja libertação, que haja libertação, que haja mudança, que haja transformação, no nome de Jesus, no nome do Deus da palavra, do Deus da Bíblia. Eu profetizo libertação agora, não sei qual é a área, mas o Senhor liberta onde Jesus chega, seja numa cidade, seja numa aldeia, seja numa casa, seja num coração que está disposto a mudar. Ele vem com libertação e Satanás tem que sair. Ele vem por um caminho, por 7, já está autorizado. Por 7, ele vai correr. Por 7, ele vai sair desta vida, vai sair desta casa, vai sair desta família, no nome de Jesus. Esta é minha oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Clame por Jesus. Chame por Jesus. Coloca a tua vida em Jesus.
e libertação estará acontecendo para a glória dele. Fica com Deus. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima ministração. Fica com Jesus. Tchau.